Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, uma oportunidade ímpar de pararmos diante da Palavra de Deus, experimentar Deus que fala conosco hoje. E a forma de Deus falar, uma das formas, é a sua palavra, por isso nós precisamos estar atentos. E estando atentos, deixá-lo conduzir a nossa vida pela palavra e pedir graças para que nós consigamos aplicar essa palavra em obediência a nosso Senhor. Para isso, vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo bíblico da primeira carta de São Pedro. Então, anota aí, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 12. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 12. Vamos ler o texto bíblico para que colhamos dele o que o Senhor quer nos falar. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, o quilate de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da sua revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós é que estavam ministrando esses ensinamentos, que agora são anunciados a vós. Agora vos anunciam aqueles que vos pregam a boa nova em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. São revelações que até os anjos desejam contemplar. Texto precioso da carta 1 de São Pedro, falando dessa esperança viva que nós precisamos nutrir no nosso coração. Isso é fundamental até para o contexto. A igreja, quando Pedro escreve essa carta, está dispersa, não dispersa naquele sentido, eu estou disperso, não sei para onde ir. Não, a igreja teve que se espalhar. Os cristãos tiveram que se espalhar por causa da perseguição do império. E Pedro está exatamente escrevendo para eles e agora atinge a nós, escreve também para nós, para que nós entendamos esse caminho a ser feito em cada época da igreja, principalmente quando se avizinham a nós perseguições, sofrimentos, dores, realidades que nós precisamos conviver com elas e entendê-las no poder e na força do Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. A esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição da carne, a esperança da finalidade da nossa vida que está em Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Então, a nossa vida, ela não terá fim. A gente pode morrer corporalmente, mas nós estaremos presentes com o Senhor. E no final do mundo, nos fins dos tempos, no dia do juízo final, nós receberemos um corpo glorioso. Então, bendito seja o Pai por ter feito essa obra, né, na ressurreição de Cristo. Para uma herança que não se desfaz, ela não se estraga, nem se altera, e que é reservada para vós nos céus. Nós precisamos tomar posse dessa herança, do que Cristo conquistou para nós. É exatamente isso que Pedro está dizendo. E essa herança, ela não se altera, ela não se desfaz, ela não se deteriora. Ela é a eternidade feliz no céu, que Cristo conquistou para nós. E que agora, pelas nossas escolhas e pela consciência e por essa esperança viva no nosso coração, todos os dias nós vamos trabalhando para um dia tomarmos posse da herança. Graças à fé e pelo poder de Deus estáis guardados para a salvação que deve revelar-se no último tempo. Ou seja, no juízo final, essa salvação. Então nós estamos guardados pela fé, nós estamos guardados pela esperança e precisamos crescer em fé. Pedro vai nos ensinar isso, esse crescimento que precisa ter da fé, porque nós estamos esperando a salvação eterna. Isso é fonte de alegria para vós, embora seja necessário que nesse momento estejais por algum tempo aflitos por causa de vossas provações. Deste modo, a qualidade de vossa fé, que tem mais valor do que o ouro testado pelo fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais, sem que agora o estejais vendo, porém, crendo nele, experimentais a alegria inefável e gloriosa, pois obtereis a meta da vossa fé, a vossa salvação. Está percebendo? Pedro está deixando claro que a meta da nossa vida é a salvação. Então não importa a provação, não importa o sofrimento, não importa a perseguição, não importa a dor. O que importa é manter-se na fé e na fé ter a alegria dessa esperança, a esperança da salvação. Viver com os olhos voltados para essa esperança. Nós não vemos com os olhos carnais, nós enxergamos com os olhos da fé, nós enxergamos com o coração, nós enxergamos a partir da fé que nós cultivamos em Jesus Cristo e da certeza de que nós teremos a salvação no dia final. Sobre esta salvação, ele continua no versículo 10, investigaram e perscrutaram os profetas, eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós, procuraram saber em que época e em que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós estavam ministrando essas coisas, que agora são anunciadas a vós por meio daqueles que vos evangelizaram em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. São coisas que até os anjos desejam contemplar. Os profetas tentaram entender, queriam saber o tempo daquilo que eles anunciavam. E quem são os beneficiados? Aquele povo a quem Pedro estava escrevendo a carta, a nós que essa carta chega. Nós somos esses beneficiados de tudo aquilo que foi anunciado. Nós experimentamos na nossa vida aquilo que foi proclamado. E precisamos viver felizes todos os dias, esperando o dia final, esperando a salvação final, a salvação eterna. Isso move o nosso coração, isso move a nossa fé. E Pedro chega a dizer, até os anjos de Deus desejam contemplar essa obra magnífica da salvação. A entrada dos eleitos no céu, a entrada dos escolhidos no céu, a entrada daqueles que escolheram viver para esta finalidade, que caminharam na fé, na esperança, no amor, na caridade. Caridade essa destinada a Deus, esse amor a Deus acima de todas as coisas. Caridade essa que nos remete ao próximo, esse amor ao próximo por causa de Deus. Então aqui Paulo está tratando das 3 virtudes teologais. Fé, melhor, Paulo não, Pedro. A gente viu muitas cartas de Paulo, então às vezes o Paulo fica impregnado na mente. Pedro nos faz tocar na fé, na esperança e na caridade, que precisa ser cada vez mais ardente no meu coração, no seu coração, para que nós entendamos
O nosso destino é a salvação, é o céu, é a eternidade. Eu vivo para isso. As minhas escolhas são essas. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus hoje? A meta que eu devo buscar e alcançar é a salvação conquistada por Cristo na cruz. Tudo o que me acontece deve ser direcionado e vivido nesta perspectiva. Os sofrimentos são fonte de purificação. E se meu coração está em Deus e na sua vontade, viverei de forma livre e autêntica cada momento, seja fácil ou exigente, pois caminhamos por fé, esperamos com alegria a salvação, amando a Deus e ao próximo. Fé, esperança, caridade. Peça a Deus que faça arder cada vez mais a caridade no seu coração, o amor a Ele acima de todas as coisas e depois dele o amor para com o próximo. A esperança, nunca perca a esperança nos dias maus, saiba disso. Eu estou vivendo isso e eu ofereço toda a dor, todo o sofrimento em vista dessa salvação que me aguarda e essa fé que faz com que eu enxergue aquilo que é invisível. Vamos rezar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra que Pedro direciona a mim e aos meus irmãos. E eu quero hoje pedir um reavivamento da minha fé. Uma fé cada vez mais avivada, mais determinada, que me faça enxergar o invisível, a sua presença, o seu projeto para mim e principalmente que todas as coisas que me acontecem, elas são para que eu viva com mais intensidade ainda essa expectativa, Senhor Deus, da salvação eterna. Que a esperança no meu coração, ela cresça e me leve a desejar ainda mais o céu e a direcionar a minha vida cada vez mais para aquilo que é a eternidade futura. E que a caridade dilatada no meu coração me faça te amar acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com tudo o que eu sou, para que, amando-te, eu também consiga amar os meus irmãos com o seu amor e ajudá-los também nesse caminho da salvação. Muito obrigado por essa graça, por essa bênção, por essa palavra que me direciona e que transforma a minha vida. Fé, esperança, caridade, virtudes teologais recebidas no dia do nosso batismo. Nós precisamos pedir que elas sejam cada vez mais ardentes e determinantes na nossa vida, nos influenciando para aquilo que é o desejo de Deus e para aquela que é a vontade dele para cada um de nós. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.